Olá, bem-vindos aqui ao Cidadania SA, edição de hoje, quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025. Hoje eu vou falar de Lula respondendo a Trump, falando de Eduardo Bananinha, Trump fazendo besteira, falando, mentindo muito, como sempre, real. Vou falar da nossa moeda, vou falar de pesquisas que saíram hoje, ataques a ônibus em São Paulo e o prefeito de São Bernardo. Tá todo enrolado. Vamos falar de Tarcísio também, tá bom? Vou começar falando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem duas matérias aqui falando dele, tá? Lula disse que o secretário que teve visto dos Estados Unidos cancelado não precisa se preocupar. O mundo é muito grande. Ele deu a declaração em Goiânia, onde inaugurou uma fábrica de hemoderivados. Ele disse ainda que deputados da base têm que pedir a cassação de Eduardo Bananinha. Muito bem, presidente. Ele disse hoje, então, ao secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, o Mozart Salles, que ele não precisa se preocupar com o cancelamento do seu visto norte-americano, porque o mundo é muito grande. A medida anunciada pelo secretário de Estado, o tão famoso Marco Rubio, aquele outro ser abjeto dos Estados Unidos, foi justificada pela participação de ambos na implementação do programa Mais Médicos, entre 2013 e 2018, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde. Aí eu vou trazer da outra matéria aqui. Por que caçaram o Trump? O governo dele, né? Um bando de maluco. Perdão. Os Estados Unidos anunciaram a revogação de vistos de cidadãos brasileiros e ex-funcionários da OPAS. O que é OPAS? Organização Pan-Americana da Saúde, ligados à formulação do programa Mais Médicos de 2013. De acordo com uma nota assinada pelo secretário de Estado Marco Rubio, o conjunto de ações visa punir a, aspas, cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano no âmbito do programa Mais Médicos. Como parte do programa Mais Médicos do Brasil, essas autoridades usaram a OPAS como intermediária junto à ditadura cubana para implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros. Esse animal sabe o que da Constituição do Brasil? Fala pra mim, mas tudo bem. Driblando as sanções americanas a Cuba e conscientemente pagando ao regime cubano o que era devido aos profissionais de saúde cubanos. Eu vou falar o que para vocês? 10% dos médicos do Mais Médicos, 10% são cubanos. 10% só. Só. E o que os Estados Unidos faz com Cuba, antes de você comentar no vídeo, vá se informar. O que os Estados Unidos faz com Cuba é criminoso. Muito criminoso. Lula falou o seguinte: é importante eles saberem que a nossa relação com Cuba é uma relação de respeito a um povo que está sendo vítima de um bloqueio há 70 anos. E hoje está passando necessidade de um bloqueio que não há nenhuma razão. Os Estados Unidos fizeram uma guerra e perderam. Aceitem que perderam e deixem os cubanos viverem em paz. Tem a porcaria do embargo, que já foi votado na ONU para cair, e não cai. Porque os Estados Unidos não tá nem aí. Tá? Então, assim, esses caras que estão no comando, não que antes fosse muito diferente, né? Mas esse Marco Rubio, o Trump, são mentirosos. Mentirosos até o fundo da alma. Tá? Para quem não sabe o que é o Mais Médicos, eu vou trazer aqui. Foi lançado em 2013, durante o governo da Dilma. Ele foi lançado com o objetivo de levar médicos para quê? Para áreas onde a oferta desses profissionais era escassa ou até inexistente. Onde os médicos brasileiros não queriam ir. Ah, lá eu não vou, longe pra caramba, tá lugar ruim, não vou. E na primeira fase, o Mais Médicos era composto principalmente por médicos cubanos. Eles vinham ao Brasil em convênio com a OPAS, que ficava responsável por repassar os valores recebidos do governo brasileiro para Cuba como uma intermediária. No âmbito do convênio, o governo cubano repassava aos médicos parte dos valores recebidos pela OPAS. Em 2018, com a eleição do ex-presidente Bolsonaro, Cuba resolveu deixar o convênio com o Brasil e a OPAS para o Mais Médicos. Mesmo porque
o ex-presidente não precisa falar muita coisa, né? Então tem duas matérias aqui, eu vou continuar na outra lá. Tá? Lula repetiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro será julgado pelo STF em razão de uma tentativa de golpe de Estado e criticou a tentativa de Trump de tentar interferir na soberania nacional. O presidente afirmou aos parlamentares presentes do evento que é preciso caçar o deputado Eduardo Bolsonaro do Partido dos Larápios de São Paulo. O filho do ex-presidente está nos Estados Unidos e tem articulado, ele deu declarações de novo, que vai continuar atrapalhando, ele quer mais sanções contra o Brasil. Tá? Aspas aqui pro Lula. Ele, Bolsonaro, precisa parar de resmungar. Mandou o filho para os Estados Unidos. Vocês, falando para quem estava lá, né, pros deputados que estavam lá, vocês têm que pedir a cassação dele, porque ele está traindo o país. Essa é a verdadeira traição da pátria. Certíssimo. Ele voltou a criticar o tarifaço, né? Também afirmou que há uns vira-latas que se queixam do tom dos seus comentários sobre o tema. Aspas. Tem uns vira-latas que ficam falando, nossa, como esse Lula tá falando bravo. Não, eu falo igualzinho para a Bolívia o que eu falo para os americanos. Ele ainda afirmou que deseja negociar com o governo estadunidense, mas que não ficará chorando e buscará novos mercados, como China, Índia, Rússia, Alemanha e outros. Se os Estados Unidos não quiserem comprar, não tem importância. Eu não vou ficar chorando, eu não vou ficar rastejando. Eu vou procurar outros países para vender os produtos que nós vendemos para eles. E vamos seguir em frente. Falou também da responsabilização das redes sociais. Ele reafirmou que vai enviar ao Congresso um projeto de lei para regular as chamadas Big Techs. Ele citou que o governo deseja regulamentar o tema contrariando Trump para evitar crimes contra a democracia e crianças e adolescentes. Aspas de novo. Queremos responsabilizar quem fica utilizando criança para praticar pedofilia. Isso aqui não vai ter. Ele tem que saber que quem manda nesse país é o povo brasileiro. Ele tem que saber. Ele tem que saber e tem que respeitar. Porque hoje ele falou de novo, o Trump, tô falando do Trump. Ele falou de novo hoje que o Brasil é um péssimo parceiro comercial, que os Estados Unidos perde dinheiro. Os Estados Unidos é superavitário na balança comercial com o Brasil. E ele ainda disse que ele é ótimo em ler as pessoas, que ele consegue perceber, e disse que o Bolsonaro é honesto, é uma boa pessoa. Você é bom? Tão bom que você era assim com o Epstein. O cara lá com a rede de pedofilia, que tinha uma ilha para praticar pedofilia e abuso sexual contra as mulheres. Você tá lá, né? Seu nominho tá lá no relatório, né? Você era assim com ele. Você não era bom de ler? Você não é bom de ler as pessoas? Não percebeu que o Epstein é um pedófilo? Hã? Hein, Trump? Miserável, não? É um miserável esse presidente dos Estados Unidos. E o Elon Musk, você também não conseguiu ler? Não conseguiu ler? Tá bom. E assim, ontem eu trouxe aqui o que o Tarcísio falou, num encontro lá com o Agro e alguns governadores. Inteligentemente, ele jogou tudo isso aí, porque teve aquele caso, está tendo, né? O caso da Ultrafarma, servidor acusado de arrecadar R$1 bilhão em propina no governo do estado de São Paulo, governo de Tarcísio. Eu duvido vocês encontrarem alguma matéria sobre esse caso, qualquer menção ao governador do estado de São Paulo. Ele é blindado pela grande mídia. Procure aí, procura. Se você achar, traz aqui e deixa nos comentários. Não tem, não se fala do nome de Tarcísio nessa palhaçada, nesse roubo, nesse caso de corrupção absurda no estado de São Paulo. Para desviar o foco, ele foi falar do Lula. Que o Brasil não aguenta mais o Lula, não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais a polícia sua. O Brasil não aguenta mais governador igual você. Você, Ratinho, Zema, Caiado, tudo igual. São todos iguais. Todos iguais. Se não fosse o governo federal fazer o que está fazendo, o Brasil estaria ferrado. Aqui é a amostra disso. Presta atenção nessa daqui. Mesmo com o tarifaço dos Estados Unidos, o real, nossa moeda, lidera a valorização entre moedas globais. Entre 13 de julho e 13 de agosto, a moeda brasileira se valorizou
3,7% em frente ao dólar. Tá? De acordo com dados do Banco Central. Entre 13 de julho e 13 de agosto, a moeda brasileira se valorizou 3,7% em frente ao dólar, superando divisas como o rand sul-africano, que valorizou 1,8%, o forint húngaro, 1,3%, e o peso chileno, 1,2%. Também tiveram ganhos, mas de forma mais tímida, a libra, 0,5%, o peso mexicano, que foi de 0,8%, o zloty polonês 0,1% e o euro 0,1%. Tá? Os analistas aqui apontam 3 fatores principais para a resiliência do câmbio: entrada de investimento estrangeiro, alta nas commodities exportadas pelo Brasil e política monetária adotada pelo Banco Central. Tá? O governo trabalhando, um lado, é o que eu falo todo dia, um lado trabalhando pelo Brasil, outro lado trabalhando para salvar o papai e ferrar o Brasil. Só que o povo tá acordando, né? Parece. Vamos ver aqui, ó, pesquisa que saiu hoje. Datafolha. 51% aprovam prisão domiciliar do Bolsonaro e 53% aprovam ações de Alexandre de Moraes. Matéria do Igor Giello, da Folha. Nova pesquisa Datafolha mostra esses números que eu falei. 51% dos brasileiros concordam com a decisão de Moraes de prender Bolsonaro. 42% discordam, 3% nem concorda nem discorda e 4% não sabe. Então são 9 pontos de diferença, não tem empate técnico aqui. A maioria concorda com a decisão do Alexandre de Moraes de prender o Bolsonaro. 53% acham que Moraes está seguindo o que determinam as leis. Participantes tiveram que completar a seguinte frase: defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro alegam que ele está sendo injustiçado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, por motivos políticos. Defensores das decisões do ministro Alexandre de Moraes dizem que ele está seguindo o que determinam as leis e a Constituição. Na sua opinião, eu tinha 2 opções. Jair Bolsonaro está sendo injustiçado pelo ministro Alexandre de Moraes por motivos políticos. 39%, o número mágico dos 30 e pouco, 39% escolheram essa opção. Alexandre de Moraes está seguindo o que determinam as leis e a Constituição. 53%. Uma diferença de 14 pontos percentuais. Não sabe, 7%. Tá? 87% dos brasileiros afirmam ter tomado conhecimento sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Participantes da pesquisa responderam às perguntas: você tomou conhecimento da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro decretada pelo STF? Você diria que está bem informado, mais ou menos informado ou mal informado sobre esse tema? Tem conhecimento, está bem informado? 30%. Tem conhecimento, mais ou menos informado? 42%. Tem conhecimento, está mal informado? 15%. Não tomou conhecimento? 13%. Então um número bem alto de pessoas que têm conhecimento sobre a prisão do Bolsonaro. Entre os ouvidos, 42% dizem discordar da prisão, outros 4% não souberam opinar e 3% se mostraram indiferentes ao tema. Ah, que maravilha! Para 43% dos brasileiros, a justiça trata Jair Bolsonaro pior que os demais políticos. Eu não acho. Acho que trata bem até demais. Comparem o que fizeram com o Lula com o que estão fazendo com o Bolsonaro. Só isso. Comparem. Só comparem. Participantes responderam à pergunta: pensando nos julgamentos envolvendo os políticos brasileiros, na sua opinião, a justiça brasileira trata o ex-presidente Jair Bolsonaro da mesma maneira que os demais políticos? Trata melhor que os demais políticos ou trata pior? Trata Bolsonaro e os demais políticos da mesma maneira para 37%. Trata melhor para 13%, trata pior 43%. Não sabe 7%. Comparem como foi com o Lula. Teve helicóptero, as TVs foram avisadas quando ele foi ser preso. Bolsonaro não teve nada disso. Nada disso. Comparem. É só comparar. Não é difícil. Vamos falar de São Paulo. Ataques a ônibus expõem falência da política de segurança de São Paulo. Alô, Tarcísio? São Paulo não aguenta mais você, Tarcísio. Segurança de São Paulo foi criticada até por Trump essa semana.
tá? Matéria do Gabriel Gomes. Enquanto a política de segurança pública de São Paulo é baseada no confronto direto entre as polícias e os suspeitos, o cidadão paulista está longe de ter como contrapartida a percepção de segurança que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tenta propagar. A tática do confronto não teve outro resultado além de produzir vítimas e violações dos direitos humanos. Algo reconhecido até pelo Trump, que incluiu um relatório governamental à violência policial de São Paulo para afirmar que a situação dos direitos humanos do Brasil piorou. Tudo bem que estava cheio de dado falso aquele documento do Trump, tá? Mas aqui o negócio em São Paulo tá feio, tá? O documento cita as mortes causadas pelas operações Escudo e Verão, que mataram pelo menos 28 pessoas. No cotidiano, os paulistas têm que enfrentar situações dramáticas de criminalidade que se estendem indefinidamente. É o caso da onda de ataques a ônibus, que completou 2 meses ontem, terça-feira, dia 12. Ontem não, anteontem, terça-feira, dia 12. Há quase 1000 registros na capital e na região metropolitana. Na noite de quarta, um ônibus da linha Vargem Grande, terminal Santo Amaro, foi atacado e incendiado na estrada da colônia Mário Heimberg Christie, em Parelheiros, em São Paulo. Ai, a carinha do Tarcísio aqui. O mestre em Ciências Sociais e ex-ouvidor da Polícia Militar de São Paulo, Benedito Mariano, afirma que a Polícia Civil do Estado e a Secretaria de Segurança Pública, comandada pelo DERIT, que foi colocado no governo no governo do Tarcísio pelo Bolsonaro. Foi o que o Bolsonaro pediu para apoiar o Tarcísio, foi que o DERIT fizesse parte do governo. E aí o digníssimo governador de São Paulo colocou o DERIT como secretário de Segurança Pública. E aí o Mariano falou que eles não têm dado a devida atenção ao problema. Óbvio, né? Tudo indica que não é aleatório. A Polícia Civil e a Secretaria de Segurança têm que fazer uma investigação forte para identificar quem são os responsáveis e ou mandantes desse tipo de depredação de crime. A polícia e a secretaria ainda não deram a devida atenção para isso, porque já era para ter algum esclarecimento. É muito tempo, são 2 meses. São 2 meses. Dados da SP Trans indicam 626 ataques de 12 de junho até o último domingo, dia 10. Já a Artesp, que é a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, conta 341 casos na Grande São Paulo desde 1º de junho. Com um mês de onda de ataques, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, aliado de Tarcísio, chegou a reclamar da demora na conclusão do caso. Está demorando, reconheço. Até faço aqui uma crítica à Polícia Civil. Porque quando temos que elogiar, temos que elogiar. Mas quando temos que criticar, temos que criticar. Está demorando. Isso mostra o quão inseguro o estado de São Paulo está. A polícia do Tarcísio, do DERIT, lembrando sempre, a grande maioria da polícia é formada por pessoas corretas, honestas e tal. A gente viu o vídeo 2 semanas atrás dos policiais executando um cara deitado no chão chorando, pedindo para não morrer, os caras mataram ele. Então assim, a polícia mata muito e os moradores de São Paulo se sentem cada vez mais inseguros. É isso, tá? A reportagem aqui procurou a gestão do Tarcísio, é aquela mesma lenga-lenga de sempre. Quem quiser ler a matéria tá aqui na descrição do vídeo. Para acabar, prefeito de São Bernardo é afastado após operação contra a corrupção e tem que usar tornozeleira. Eu duvido que vocês viram em alguma matéria, em alguma chamada, o nome do prefeito e o partido dele. Se fosse da esquerda, teria o nome, o partido, a ligação dele com não sei quem, teria tudo. Agora, não, né? Vamos ver aqui o nome do sujeito. Prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, do Podemos. Foi afastado do cargo hoje, após uma operação da Polícia Federal que apura um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na prefeitura da cidade, na Grande São Paulo. A decisão judicial determinou o afastamento por 1 ano e uso de tornozeleira eletrônica. Ai, já vão. Eu tô falando, daqui a pouco eles montam um time já. É ele, o Duval, o Bolsonaro, monta um time aí. A investigação teve início no mês passado, quando a Polícia Federal apreendeu 14 milhões de reais e 500 mil dólares em espécie, em grana, nota, bufunfa ali, com um servidor apontado como operador financeiro do prefeito. Segundo os agentes, ele pagava despesas pessoais de Marcelo Lima e de sua família.
O servidor identificado como Paulo Irã, achei que era pegadinha, está foragido e teve prisão preventiva decretada. Meu, olha a foto aqui do dia, quanta grana. Mamma mia. Além do prefeito, o atual presidente da Câmara Municipal e primo do prefeito, mano do céu, o vereador Danilo Lima Ramos, do Podemos, e o suplente de vereador Ari José de Oliveira, do PRTB, também são alvos da operação. Até agora, a Polícia Federal já recolheu cerca de R$ 400 mil em endereços de empresários suspeitos de ligação com o esquema. Com o afastamento do Lima, a vice-prefeita Jéssica Cormick, do Avante, assume interinamente o comando da cidade. Batizada de Operação Estafeta, eu amo os nomes das operações da Polícia Federal, tá? A ação cumpre 2 prisões preventivas, 20 mandados de busca e apreensão e medidas de quebra de sigilos bancário e fiscal em São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema. Os investigados podem responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Aê, Tarcísio! No seu estado, não sabia não, querido? Tarcísio. Então é isso, pessoal. Lembrando sempre, tudo que eu falei, as matérias estão aqui na descrição do vídeo. Leiam todas as matérias para vocês ficarem bem informados, tá bom? Assistiu até aqui, curtiu, deixa seu like aí, se inscreva no canal e envie para os amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.